A Bíblia é o livro mais lido, mais traduzido e mais influente da história da humanidade. Mas por trás dessas páginas surge uma pergunta simples e ao mesmo tempo desconfortável. Quem realmente escreveu esse livro? Foi uma única pessoa? Foram vários autores? Ou tudo teria sido escrito sob inspiração divina? Ao longo dos séculos, a Bíblia moldou culturas, leis, comportamentos e a forma como bilhões de pessoas enxergam o mundo. Mas poucas pessoas sabem como ela foi construída, quem decidiu o que entraria no texto, quem ficou de fora. E hoje vamos deixar de lado crenças pessoais e olhar para a Bíblia como ela também é, um documento histórico. Textos escritos ao longo de mais de 1000 anos, por diferentes autores, em diferentes lugares, vivendo realidades completamente distintas. Alguns dos manuscritos mais antigos que deram origem à Bíblia têm mais de 3000 anos, e mesmo depois de tanto tempo, este continua sendo o livro mais famoso e mais vendido da história. A pergunta é: por quê? E para tentar responder essas perguntas, precisamos voltar no tempo, investigar manuscritos antigos, analisar quem escreveu esses textos e entender como eles foram preservados ao longo dos séculos. O que muita gente não sabe é que não existe apenas uma Bíblia. Existem pelo menos 3 grandes tradições: a Bíblia católica, a Bíblia protestante, também chamada de evangélica, e a Bíblia ortodoxa. Elas são parecidas, mas não são idênticas. Alguns livros aparecem em uma versão e desaparecem em outra. E além dessas versões, existem os chamados textos apócrifos, escritos antigos, que circulavam entre comunidades religiosas. Mas que não foram aceitos oficialmente pelas igrejas e acabaram ficando fora do que hoje chamamos de Bíblia. Esses textos não foram apagados da história. Eles continuam existindo, mas foram deixados à margem. Mas afinal, qual é a principal diferença entre essas versões da Bíblia? Por que alguns livros aparecem em uma tradição, mas são rejeitados em outra? E os textos chamados de apócrifos? Por que eles não foram aceitos oficialmente e ficaram de fora de todas essas versões? Para responder isso, não basta opinião, não basta fé, é preciso olhar para os fatos, documentos, manuscritos, decisões históricas. Para entender essas diferenças, precisamos falar sobre uma palavra pouco conhecida fora dos círculos religiosos: canone. Canone é basicamente a lista oficial de livros considerados sagrados. E essa lista não caiu pronta do céu. Ela foi sendo formada aos poucos, ao longo de séculos, por líderes religiosos, comunidades de fé e decisões humanas. A Bíblia católica, a protestante e a ortodoxa usam a mesma base principal, mas elas divergem principalmente no Antigo Testamento. A Bíblia católica inclui livros como Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico e Buraque, além de trechos extras como Esther e Daniel. Esses livros são chamados de deuterocanônicos pelos católicos. Já as Bíblias protestantes não incluem esses textos. Elas seguem uma lista baseada no canone hebraico, que era usado pelo judaísmo antigo. A Bíblia ortodoxa, por sua vez, vai ainda além, incluindo alguns livros que não aparecem nem na católica. Mas além dessas diferenças, existe um grupo ainda mais controverso de textos: os apócrifos. Apócrifo não significa falso, significa oculto, reservado ou não reconhecido oficialmente. Muitos desses textos foram escritos no mesmo período bíblico. Alguns até citam personagens conhecidos como Adão, Moisés, Noé e até Jesus. Então, por que esses textos não entraram na Bíblia?
Existem alguns motivos principais. Alguns eram considerados tarde demais, escritos muitos anos depois dos acontecimentos. Outros tinham autoria desconhecida ou eram atribuídos a personagens famosos sem provas reais. E havia textos que ensinavam ideias que entravam em conflito com a teologia dominante da época. Em um mundo onde a religião e poder caminhavam juntos, aceitar ou rejeitar um texto também era uma decisão política. Concílios foram organizados, debates aconteceram, líderes religiosos votaram, alguns livros foram aceitos, outros rejeitados, e muitos simplesmente esquecidos. A Bíblia, como conhecemos hoje, é o resultado dessas escolhas. Isso não significa que a Bíblia seja falsa, mas mostra que ela também é um produto da história humana, escrita por homens, preservada por comunidades e moldada por decisões feitas ao longo dos séculos. E agora que temos algumas respostas, vamos ver quem escreveu o que, segundo os estudos. A Bíblia não foi escrita por uma única pessoa. Ela é uma coleção de textos escrito por vários autores em épocas diferentes ao longo de mais de 1000 anos. Esses autores não se sentavam pensando, estou escrevendo a Bíblia. Eles escreviam cartas, relatos, leis, poesias, profecias e histórias do seu povo. Só muito tempo depois, esses textos foram reunidos e passaram a ser chamados de Bíblia. O Antigo Testamento foi escrito em sua maioria em hebraico. Moisés, tradicionalmente ligado aos primeiros livros conhecidos como Pentateuco, que são os primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, mas estudos mostram que esses textos não foram escritos só por Moisés, e sim editados e organizados ao longo do tempo, a partir de tradições orais. Livros como Josué, Juízes, Reis e Crônicas foram escritos por escribas, pessoas responsáveis por registrar a história do povo de Israel. Livros como Salmos, Provérbios e Eclesiastes são textos poéticos reflexivos, escritos por vários autores, não apenas por Davi ou Salomão, como muitas vezes se acredita. Isaías, Jeremias, Ezequiel e outros profetas escreveram textos ligados ao contexto político, social e religioso da época. E o Novo Testamento? Quem escreveu? O Novo Testamento foi escrito em grego, não em hebraico. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles não foram escritos no momento em que Jesus viveu. Foram escritos décadas depois, baseados em relatos orais. E os textos apócrifos foram excluídos porque surgiram mais tarde, não eram aceitos por todas as comunidades ou traziam ideias diferentes das defendidas pela igreja dominante. Mas isso não significa que sejam falsos, apenas que não foram escolhidos. Então, quando alguém pergunta quem escreveu a Bíblia, a resposta real é: muitas pessoas em épocas diferentes, com interesses, visões e contextos diferentes. A Bíblia não é apenas um livro excepcional, ela é também um arquivo histórico religioso da humanidade. Um conjunto de textos escritos por pessoas reais, em contextos reais, tentando explicar o mundo, a fé, o medo, a esperança e o sentido da existência. Ao longo dos séculos, esses escritos foram reunidos, selecionados, copiados e preservados. Alguns textos entraram, outros ficaram de fora, não por acaso, mas por decisões humanas, culturais, políticas e religiosas. Entender isso não diminui a Bíblia, pelo contrário, mostra por que ela atravessou milênios e continua influenciando bilhões de pessoas até hoje. Talvez o maior erro não seja questionar quem escreveu, mas acreditar que ela surgiu pronta, imutável, fora do tempo e fora da história. Porque a Bíblia é um retrato do ser humano tentando entender o divino. E é por isso que ela continua sendo lida, debatida e reinterpretada até hoje.